voto e a sua opinião. Muito obrigado. Seguimos com mais notícias para você aqui em Os Pingos nos Is, edição de sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento que decide se torna ré a deputada federal Carla Zambelli, sob acusação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e também de constrangimento ilegal com emprego de arma. Essa acusação é baseada naquele episódio em que a parlamentar apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições. O julgamento no Supremo acontece até o dia 21 de agosto e até o momento o placar é de 3-0 a favor do recebimento da denúncia, com os votos dos ministros Gilmar Mendes, relator do processo, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Vamos fazer um giro, uma discussão aqui com os nossos analistas. Cristiano Beraldo, o que a gente pode esperar desse julgamento? Dá para projetar o resultado, né? Dá para projetar o resultado, sem dúvida alguma. Carla Zambelli está em maus lençóis. E aí a gente tem que olhar não só o que ela fez, mas também o contexto que o Brasil vive. Não dá para você hoje achar que não, mas eu tenho um bom direito, então eu vou ganhar, porque as coisas não funcionam dessa forma. Só a gente pegar o que aconteceu no caso do julgamento do Deltan Dallagnol, em que, sem um raciocínio lógico com base na lei, ele foi cassado por, eventualmente, uma chance, um risco dele transgredir a lei, com isso ficar inelegível, mas só o risco bastou e ele perdeu o mandato, tendo sido o mais votado do Paraná. Aí depois teve um outro episódio, que é a decisão de quem o substituiria. E aí colocaram na Câmara o Luiz Carlos Rauli, que não teve o coeficiente mínimo de votos para ser eleito deputado. Ele sequer constava na relação do TSE como suplente. Era simplesmente não eleito. Mas foi uma medida legal, então? Bom, foi legal porque foi tomada pela Justiça, né? Pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas não foi uma decisão com base no que a lei está determinando. Porque se temos hoje um deputado que não atingiu o coeficiente eleitoral, quer dizer, o número mínimo de votos, então esta lei tinha que ser aplicada para todos os candidatos e eventualmente encontraríamos no Brasil pessoas que, dentro da realidade eleitoral de um determinado estado e do resultado que um determinado partido teve, poderia ter um deputado também a mais caso essa regra não estivesse valendo. Então, o grande problema do Brasil tem que valer para todo mundo, não é o que a gente está vendo. Vamos chegar em Carla Zambelli. Segundo turno, eleição apertada. Grande problema. Inclusive, muitas mensagens falando da Zambelli aqui. Opiniões divididas, hein, Beraldo? Mas o que a gente tem é o seguinte: eleição apertada, Brasil tenso. A gente sabia que naquele momento havia o Roberto Jefferson, que, se não me engano, já tinha dado tiro nos policiais federais, que pegou muito mal, porque isso tudo foi alimentando aquela ideia de que a reeleição de Jair Bolsonaro colocaria o país em guerra. Quer dizer, realmente as pessoas iam pegar em armas e sair às ruas matando umas às outras. E aí você tem aquele episódio dela que tinha acabado de ser eleita com quase 1 milhão de votos, era a candidata 2222, quer dizer, eles fizeram um grupo de candidatos que eram os ultra-bolsonaristas de cada estado, que iam ter o número 2222 e ela era a representante de São Paulo nesse grupo. Teve quase 1 milhão de votos e acha que é uma boa ideia pegar uma arma no meio do dia, sair correndo pelas ruas do bairro dos Jardins, perseguindo um fulano que estava desarmado. Assim, nada justifica uma atitude dessa. Mas ele desrespeitou a Carla Zambelli. Ora, uma deputada, já tinha sido 4 anos deputada naquele ringue de vale tudo que é a Câmara Federal. Vai dizer agora que não conseguiu manter a calma diante de uma ofensa proferida por um opositor no momento de uma eleição que está super tensa? Sinceramente, para mim, a eleição foi perdida nestes 2 episódios, Carla Zambelli e Roberto Jefferson. E agora a Justiça vai se encarregar de fazer com que ela responda pelo que fez. E você pode argumentar, mas ela tinha porte, não tinha? Vai responder, e a situação dela é péssima.
Pois é, inclusive várias pessoas se manifestando, enviando perguntas aqui. Zé Maria, a Marisa escreveu o seguinte: eu votei na Carla Zambelli, eu acho que ela errou, mas eu vejo que estão perseguindo e farão de tudo para tirá-la do jogo. Ela não disse exatamente quem está fazendo de tudo para tirá-la do jogo. Agora, Zé, o que Carla Zambelli fez, a deputada federal, foi grave, né? Foi, mas não tão grave assim para perder um mandato. Um mandato é uma coisa muito importante. Na minha atividade aqui eu aprendi o seguinte: nenhum deputado aparece aqui por acaso, absolutamente nenhum. Quando você vê um deputado, um fufuquinha, e outro, e chega no gabinete dele, você entende o porquê dele pisar no Salão Verde. Existe toda uma instituição atrás dele, uma representação. Ou ele é professor e liderou professores, ou é um líder sem terra, ou é um empresário de sucesso, e existem também os que compram voto, né? Então, não há criação espontânea de deputados aqui em Brasília. Quem critica Brasília não conhece política, porque os deputados aqui são feitos nos estados. São Paulo manda 70 para cá, e seriam 112 se não fosse essa trava de 70, para se ter uma ideia. Então, vamos lá. Cada deputado chega aqui com poder de voto, com o poder da representação. Carla Zambelli teve mais de 1 milhão de votos. Veja bem, caçar Carla Zambelli não significa eliminar uma política, significa caçar mais de 1 milhão de votos. E isso é sério. Me preocupa até porque existe por aqui rodando uma lista paralela de nomes que serão ceifados, nomes que serão caçados, inclusive da Carla, tem outros nomes. Aí a gente pode se acostumar com isso, eu não me acostumo, porque eu sei como é difícil ter voto. Quem duvidar disso, se candidate e tenha 100 votos, para você ver como o voto é uma situação séria. Ninguém sai de casa para votar em alguém que não acredite minimamente. Eu conheço a Carla desde manifestações, quando ela nem tinha a pretensão de ser candidata a deputada. Me lembro dela em manifestações aqui em Brasília, naquele início, quando ela se acorrentou a uma pilastra do Salão Verde da Câmara dos Deputados, né? Acompanhando todo o processo, e é uma política, né? É uma política que ela sempre foi ali na linha de frente, uma das primeiras a apoiar o então candidato Jair Bolsonaro. Eu vi esse processo. Aí depois ela foi candidata e ganhou da primeira vez e cresceu. Se ela cresceu, significa que o trabalho dela agradou, né? Não é, por exemplo, como a Joyce Hasselmann, que desidratou. Ela, ao contrário, ela cresceu, né? Então, quando se fala em um deputado, qualquer que seja ele, não há como falar só o nome quando se tratar, evidentemente, de mandato. Você tem que falar dos que ela ou ele representa. Então, é esse o perigo da gente se acostumar com esse processo de ceifar a representação popular, que é o voto. Mas, nesse caso aí, ela será processada por porte ilegal de armas, né? Não é exatamente um crime político que mereça uma cassação. E talvez o Supremo não vá indicar a cassação. Acho que o problema maior dela está mesmo no Congresso Nacional. Lá no Congresso é que há um processo assim. Pois é, muitas manifestações, pessoas que são favoráveis e contrárias a esse episódio que envolve Carla Zambelli. Algumas pessoas se colocam, inclusive, como advogados. Hoje é dia do advogado, né? Parabéns para todos os advogados. Agora, Mota, a Eliette Eupídio, o que estão fazendo com a Carla Zambelli é pura perseguição política. Olha, eu vou me arriscar aqui a dar um palpite e dizer que eu acho que há um fundo de verdade nisso, porque nós não vemos uma onda de processos ou inquéritos abertos contra deputados de esquerda, certo? Eu acho que eu não erro se eu disser que a maioria dessas ações nos últimos meses tem se focado em deputados que não são de esquerda. Eu acho que o Cristiano fez uma crítica relevante, né, à atitude da deputada na véspera das eleições, talvez uma reflexão um pouco maior sobre o potencial impacto daquilo. Se ela tivesse feito, talvez ela tivesse agido de outra forma. Mas nenhum de nós estava lá para ouvir
o que a deputada ouviu ou entender as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Aparentemente, a deputada tinha um porte de arma federal, não era nem do tipo do CAC, que dava a ela o direito de andar armada mesmo na véspera das eleições. Então eu tenho uma dificuldade, que pena que o Pavinato não está aqui, para entender como alguém que tinha um porte de arma pode ser acusado de ter um porte de arma ilegal, se ela tinha um porte de arma. Mas, como disse o Cristiano já hoje aqui muito bem, a fluidez das análises jurídicas tem surpreendido até os maiores juristas brasileiros. Que dirá eu, que sou um mero engenheiro, a única coisa que eu consigo fazer é usar a lógica. E eu não vejo lógica em tratamento desigual para ofensas iguais, ou até um rigor enorme para certas ofensas e outras que são muito mais graves e que ameaçam a nós todos os dias, são tratadas assim de uma forma que eu não sei nem qualificar, mas com uma rigidez muito menor. Então, a deputada pode ter errado, ela pode ter cometido um ato que não era prudente do ponto de vista político e eleitoral, daí a ela ter cometido um crime que merece ser tratado com maior rigor do que alguns outros crimes que nós vimos cometidos recentemente, que foram, será que eu posso dizer isso, quase que esquecidos? E a gente vê todos os dias isso, a gente viu nos últimos meses, parlamentares de esquerda dizerem as coisas mais absurdas possíveis. Coisas que, se estivessem na boca de um parlamentar de direita, teriam consequências gravíssimas e imediatas. É complicado viver num país assim. Ó, Mota, para fechar o Beraldo agora. Não, só para... Ô, Mota, a lógica tá em baixa no Brasil, né? Saiu de moda. Não precisa ter lógica. Só a gente vê o que aconteceu na CPI do MST. Pessoas ali cometendo atos criminosos, pessoas armadas, tudo ali demonstrado e Invasores, denunciado né? Invasores. Exato, denunciado por pessoas que participavam do movimento. E o que aconteceu? O governo foi lá e operou o fim da CPI do MST para não dar em nada. Então a lógica no Brasil, Mota, infelizmente, ela está desaparecendo. A gente não sabe mais o que provoca justiça. A gente sequer sabe o que é justiça no Brasil, porque obviamente estamos no tempo dos dois pesos e das duas medidas. A gente está no finalzinho, acho que o Mota tem um complemento, né? 30 segundos, Mota. Eu só queria acrescentar que, ao contrário do que acontecia antigamente no Brasil, a maioria das pessoas comuns tem plena consciência do que está acontecendo. Elas podem não ter coragem de falar, elas podem não ter oportunidade de falar, elas podem temer por seus empregos, pela sua liberdade, mas muito pouca gente está enganada em relação ao que está acontecendo. 30 segundos, Zé. Daniel, eu tenho ouvido aqui em conversa, a gente conversa com juristas, né? Ironicamente eles dizem, Trindade, eu acho que eu vou ter que voltar para a faculdade, estudar tudo de novo, que eu não estou entendendo mais nada. Tá certo.